A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública sobre a reversão das regiões de Raposa Serra do Sol, em Roraima, que produziam arroz. O debate foi um pedido do deputado Evair Vieira de Mello. O presidente do colegiado quer transformar a terra indígena em área produtiva. Essa é a primeira audiência de uma agenda prioritária do deputado Evair de Mello, presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. O objetivo é reverter as terras que fazem parte da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, em uma região produtora de arroz, como era há alguns anos, ou seja, antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Visitei as propriedades de arroz produzido com melhoramento genético para adaptar a semente ao solo local, com irrigação de gravidade, pegando a aguinha que desce, sem uso de eletricidade, sem consumo de energia. E nós vimos lá na reunião com as índias, você estava lá, quarteiro, ainda chorando, pedindo para que eles não fossem removidos, porque além de gerar alguma atividade econômica na região, eles ainda distribuíam, Márcio Junqueira, uma parte do excedente para as próprias populações indígenas, além de exportar, gerar uma atividade econômica numa região, num estado carente. E o ministro do Supremo, que não sabia sequer, acho que não sabe até hoje, localizar Roraima no mapa, não viu um único índio, não viu um produtor, não ouviu a Assembleia Legislativa, não ouviu o governador, não ouviu o Tribunal de Justiça, não ouviu. Ouviu quem? Ouviu quem, pelo amor de Deus, para decidir de forma monocrática um absurdo? De acordo com representantes do setor produtivo, a ideia é viabilizar a produção do cereal na reserva indígena. A CNA sempre foi muito combativa em relação às demarcações que ignoram o direito de propriedade dos produtores rurais e ignora a sua posição de legítimos adquirentes de propriedade de imóveis rurais e de apresentarem dimensões produtivas das suas terras. Mas nos parece que a Raposa Serra do Sol, no seu âmbito concreto, é um desses exemplos assim eloquentes dos efeitos negativos quando a demarcação de terras indígenas é tomada apenas no seu sentido meramente quase que ideológico. Não se faz uma demarcação indígena sem estar com base em elementos efetivamente concretos que demonstrem aquela posse memorial, a permanência contínua e ininterrupta da comunidade indígena. E mais, quando se faz isso, simplesmente alijando do processo os produtores rurais. Durante participação na audiência, a diretora executiva da Abiarroz apresentou números da produção de arroz em Roraima antes da demarcação. Antes da demarcação da Raposa Serra do Sol, uma produção de cerca de 190 mil toneladas de arroz, que era suficiente para abastecer o estado e também estados vizinhos, gerando excedente inclusive para exportação. Esse volume equivalia a 1,7% da produção nacional. Atualmente, o estado de Roraima produz cerca de 90 mil toneladas de arroz, ou seja, caiu pela metade o volume de produção do estado após a demarcação. Isso equivale a um volume inferior a 1% da produção nacional. A região é conhecida por abrigar várias comunidades indígenas, entre elas a Uapixana. Na época em que foi oficialmente demarcada, a medida gerou conflito, principalmente entre indígenas e produtores que ocupavam a área. A questão relacionada à demarcação da Raposa Serra do Sol ainda pode merecer debate, especialmente no âmbito dos direitos, talvez até indenizatórios, que os produtores rurais naquele período que foram desalojados, eventualmente têm direito, inclusive com base no tema 1031, que foi aprovado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, e também com base no artigo 9º da Lei 14.701. O estado de Roraima ele teria o potencial, caso não houvesse a decisão do STF, de se tornar o terceiro maior produtor de arroz do país. E hoje ele está mais ou menos na faixa do 10º maior produtor. O estado de Roraima exporta para a Guiana, ele tem uma localização privilegiada para exportar também para os Estados Unidos, para a Venezuela, para a Colômbia. Então, é um estado que precisaria de incentivo para que houvesse um aumento nas exportações e assim contribuísse com